Entende? Enquanto você for menino, você ainda não vai poder ter a autorização ou a permissão para poder usufruir daquilo que Deus já te deu. Fala, povo de Deus, tudo bem com vocês? Meu nome é Divaldo Dias, estou aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu quero falar com você sobre como discernir qualquer tipo de método à luz da palavra de Deus. É muito importante você, como cristão, entender que tudo que existe aqui foi de uma forma ou de outra, foi Deus que criou tudo. Mas quando nós falamos sobre questão de metodologia, sobre desenvolvimento, eu realmente falo para você que existe muito assim humanismo no meio dessa transformação. Sim, existe. O fato de existir não quer dizer que eu e você não devemos discernir entre aquilo que é bom e aquilo que não é. E aqui eu quero deixar uma analogia para você refletir, que muitas vezes nós somos como, ou devemos ser como um filtro de água, né? Que a água, quando é colocada ali, ela é uma água. Você não vai colocar dentro de um filtro de água uma coca, um suco. Você já entende que só para ela poder entrar ali dentro, ela tem que ter pelo menos água, né? Só que o fato dela ser água não quer dizer que ela já está pronta para ser consumida. Ela precisa passar por uma filtragem, ela precisa passar por um momento onde você vai pelo menos no mínimo ali, fazer o básico de purificação dentro daquilo. E muitas vezes é isso que a gente tem dificuldade como cristão que somos. Nós entendemos que água seria o quê? Talvez um exemplo dentro daquilo que nós estamos falando, dentro do conceito que nós estamos falando aqui, é entender que o desenvolvimento ele é necessário para que nós, como cristãos, precisamos tomar, levar com que o reino, fazer com que o reino de Deus seja propagado nessa terra. Sim, mas tem que ser feito com discernimento, segundo aquilo que Deus nos chamou, segundo a capacidade que Deus nos chamou. Então, a partir do momento que aquilo ali foi voltado para você se desenvolver, opa, é bacana, por quê? Porque desenvolver eu preciso. Opa, isso é água, eu posso colocar no filtro. Só que aquilo ali é para se desenvolver eu preciso. Tá bom, mas aquilo ali é de Deus? Aquilo ali, ele tem realmente algo de Deus para minha vida. Ele vem baseado naquilo que eu acredito, nas escrituras. Ele tem princípio. Então nós precisamos sim submeter tudo ao filtro da palavra de Deus, ao filtro do discernimento. Mas aí aonde a gente encontra uma resistência muito grande, porque para a maioria das pessoas, para a maioria dos cristãos, é mais fácil você criticar algo que você não conhece, você não estudou, você não pesquisou, é mais fácil você questionar e falar que aquilo é do inferno, que aquilo ali é o Satanás que fez, aquilo ali é não sei o quê. Ou então você vai começar a discernir através das suas experiências. Não, eu entrei lá, eu comecei a ver que não, aquilo ali não é muito de Deus não, porque para mim foi assim, para mim foi assado, tá bom. O que a palavra de Deus fala sobre isso aí? Qual que é o princípio que você viu que feriu o princípio da palavra? Do que foi usado, que aquilo trouxe como premissa daquela metodologia que foi usado, que fere os princípios? Tá bom, aquilo ali fere, então tá bom, você tira, é a impureza da água, entende? Aquilo ali não serve para você, beleza. Então agora você vai tirar. Só que muitas vezes nós não passamos por esse crivo pela dor de não querer estudar sobre algumas coisas, de não querer se colocar à disposição de orar para saber se aquilo ali tem ou não alguns princípios, de questionar algumas prioridades. E aí a gente começa a usar fundamentos que não é bíblico. Um exemplo, um fundamento que por si só não é bíblico, dependente de quem vem, não é de Deus. Como assim? Depende, então, dependente de quem vem é de Deus. Então, se veio de um homem de Deus, você acha que é de Deus? Se a Bíblia fala que se até um anjo se apresentar diante de nós, se não for segundo as escrituras, se não tiver pautado, quem fala assim, que seja amaldiçoado, que seja anátema, ainda que seja um anjo vestido de luz, se aquilo não tiver condizente com a palavra, é anátema, é maldito. Então não é da onde, não é só da onde vem. Tudo bem que eu entendo que dependendo de onde vem, você vai ter que ter mais critério. Dependendo de onde vem, você vai ter que ter mais cuidado. Bacana. Mas agora achar que já é do cão ou de Deus por causa de onde vem, é muita ingenuidade. E aqui a gente fala sobre maturidade cristã. Então nós precisamos levar isso para um crivo de discernimento. Entender que existe alguns crivos que a gente muitas vezes tem deixado passar, que é de terceirizar aquilo que é de responsabilidade nossa, irmãos. Às vezes nós estamos terceirizando algo que nós deveríamos ter e buscar por discernimento. E é por isso que até hoje, muitas vezes, nós olhamos uma igreja imatura, uma igreja menina, uma igreja que ainda não cresceu o que deveria ter crescido, porque está colocando a responsabilidade daquilo que é dela
aos olhos de outras pessoas. Às vezes você está colocando aquilo dentro de uma teologia, dentro de um pastor, dentro de um guru, dentro de um método, dentro de qualquer outra coisa que não seja as escrituras. Então, nota que isso tudo é sinal de alguém que ainda não cresceu, que ainda não se desenvolveu. O que nós precisamos fazer é como os bereanos faziam, quando você vai ver na Bíblia, quando Paulo estava pregando e eles com as escrituras na mão, e eu falei, peraí, deixa eu ver se aquilo ali está dentro daquilo que está escrito. Vamos ver se isso aqui tem base daquilo que ele está falando. Aqui, ó, de volta está falando um vídeo aqui, será que isso aí tem base, aí tem fundamento? Vamos buscar nas escrituras. Mas sabe por que muitos não fazem? Muitos não fazem porque isso dá trabalho, isso demanda tempo, isso demanda dedicação. E muitas vezes nós queremos as coisas mais mastigadas. E é isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque existe muitas coisas aqui, irmãos. Mas entenda uma coisa. Existe uma música que, se eu não me engano, é até um rap, que ele fala sobre a graça da garça. E eu lembro que essa música, essa analogia me fez entender e vivenciar muito a graça da garça. Sabe por quê? Porque a garça, ela vive no meio da lama, mas sem sujar as vestes. A garça, ela consegue viver num lugar enlamaçado, num lugar sujo, mas você dificilmente, raramente, você vai ver uma garça suja. Você vai ver ela com a pena branquinha, branquinha, mas ela vive no meio da lama, com aquela perna comprida, afundada com o pé ali na lama, mas as vestes se mantêm limpas. E muitas vezes isso é o cristão, que nós como cristãos muitas vezes temos que viver isso, porque nós estamos inseridos no mundo. Não adianta você querer viver dentro de uma bolha, achar que a tua vida é só dentro da igreja ou um lugar reservado, porque ali você vai estar protegido. Irmãos, com base na minha experiência, eu posso falar para você que se existe um lugar que está mais machucando os cristãos, infelizmente, é a própria igreja, dentro da igreja local. Eu não estou falando de nós como igreja aqui, eu quero que você entenda bem isso. A gente entende que tem uma igreja local onde muitos se reúnem ali, ou que a gente se reúne para fazer ali uma multidão, para a gente ser igreja, né? Nos tornar igreja estando junto, né? Que o ajuntamento dos cristãos é o que é a igreja de fato. Amém. Então, independente disso, nós precisamos ser igreja, nós precisamos estar junto. Mas entende que estar junto de pessoas que são totalmente diferentes, pessoas que não são perfeitas, pessoas com falha, você precisa entender que em algum momento essas pessoas vão falar contigo, isso pode te machucar, principalmente dependendo do grau de aproximação que você tem com aquela pessoa, ou do grau de autoridade que ela tenha, se for um líder, se for um pastor, isso vai te ferir. Em algum momento você pode ter certeza que vai te ferir, porque são pessoas imperfeitas. Agora, o fato de você saber que isso vai acontecer, isso quer dizer que você não vai poder então se relacionar? Não, você precisa se relacionar. Só que a Bíblia fala assim, que de tudo que tiver que guardar, guarda o teu coração, porque é dele que provém as fontes da vida. Então, da onde vem a fonte da vida? Do teu coração. Então, a responsabilidade, você precisa entender, que é sua. Se alguém te feriu, se alguém te machucou, é porque de alguma forma você deixou teu coração exposto. E ali a gente precisa entender, e eu quero aqui compartilhar com você um princípio que fala muito sobre isso, que eu estou falando aqui para você, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 e 22. Olha que texto maravilhoso. Examinem todas as coisas. Presta atenção. Examinem todas as coisas. Retenham o que é bom e afastem de toda forma do mal. A primeira coisa que ele está falando aqui, falou assim, ó, isso aqui é para gente maduro. Se você ainda é menino na fé, isso aqui não vai servir para você. Porque um menino não vai conseguir ter discernimento daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Muitas vezes a gente acha que aquilo é bom e talvez não é. Mas quando você leva isso à luz das escrituras, você nota que ele está, mais uma vez, colocando a responsabilidade de examinar para as pessoas que são maduros. Paulo não manda a pessoa aceitar tudo. Falou, tudo que vim vocês aceitam, porque veio de um homem de Deus, veio de uma mulher de Deus, veio de lá, você pode fechar os olhos Gente, não é assim, isso é imaturidade. E não é porque você confia ou deixa de confiar, é justamente para proteger até, inclusive, aquele próprio homem de Deus que você ama, que você gosta. Então, mas ao mesmo tempo, não adianta também você aceitar, rejeitar tudo. Não, mas tudo que vem de lá, aquilo ali é de Satanás. Ó, se veio dali, ali não presta. Teve uma vez que eu entrei numa conversa com um amigo meu, e ele falava sobre a questão das cores, né? E nós estávamos falando ali no momento até de distração, eu falei, rapaz, o negócio está tão difícil que nem cor a gente não consegue encontrar mais para o cristão. Porque o preto significa as trevas, nós não pode usar. O branco é pai de santo, então a gente não pode, sem alusão a qualquer coisa, não pode usar porque o branco já não é paz mais, o branco agora é do pai de santo. O vermelho já não é carmesim mais, o vermelho é pombagira. O azul nós não pode usar porque o azul não é céu, não. O azul é da Iemanjá. Ô, gente, peraí, aí agora entrou o LGBT, que ia mais aí pegou a bandeira inteira, já pegou todas as cores. Falei, então agora não pode andar mais nada, tem que andar de nudes. Pra poder não ter. Falei, pelo amor de Deus, onde a gente vai parar com isso, gente?
Então, entenda que se a gente for, ah, não, é porque veio de lá, é porque veio daqui, é porque eles usam isso. Meu, ele usa porque foi Deus que criou todas essas coisas. Quem criou foi Deus. A única coisa que Deus dá como criação para Satanás é a mentira. Do resto, quem criou foi tudo foi Deus. Agora, o problema está sempre vai estar na imaturidade, porque isso faz a gente ser levado por uma multidão de coisas que não tem fundamento nenhum. Então, eu sei que isso dá trabalho, muitas vezes, buscar ter discernimento, mas se aquilo é importante para o teu desenvolvimento, e se o seu desenvolvimento é algo importante para que você possa alcançar, então, a promessa que Deus te prometeu, entende? Enquanto você for menino, você ainda não vai poder ter a autorização ou a permissão para poder usufruir daquilo que Deus já te deu. Ele já te abençoou, ele já te abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Isso é o que a Bíblia fala, irmão. Ah, mas isso aí é o que eu estou passando, essas guerras, é tudo, é a vontade de Deus. A vontade de Deus, não está escrito que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Aquilo que está acontecendo com você é bom, aquilo que está acontecendo com você é agradável, aquilo que está acontecendo com você é perfeito. Se for a vontade de Deus, se não for, não é a vontade de Deus. Talvez seja parte do propósito para que você possa crescer e se desenvolver. Aí bacana, mas não é o que Deus quer para você lá no fim. O que Deus quer é usar essa situação para gerar transformação na tua vida. E aí sim, fazer com que você mude o teu posicionamento, a tua postura, mediante a cada situação. Então, aqui eu quero te dar algumas pensamento, eu quero que você mude o teu posicionamento, melhor dizendo aqui. Quando você tiver com um pensamento tipo, esse método é cristão, em vez de você ficar perguntando se esse método é cristão, o que você precisa é o que nele está alinhado às escrituras. O que aqui está alinhado? O que tem aqui de alinhamento? Porque se está funcionando para muita gente, você pode ter certeza que existe um princípio ali. Ah, mas não funciona para todo mundo, tudo bem. Você precisa entender que, aos olhos da experimentação das pessoas, nem a igreja, nem a Bíblia não está servindo para todo mundo. Se você for ir pela experimentação, quantas pessoas falam que não acreditam? Quantas pessoas falam que não funciona? Ah, mas eu acredito, tudo bem, é a tua crença. Então, entende que se você for analisar a partir daquilo que é uma experimentação, uma vivência na vida de alguém, você vai sempre cometer erro. Por quê? Porque a vivência vai mostrar que para uns deu certo, para outros deu errado. E aí, você vai falar que deu certo, que é certo ou que é errado? Ah, se eu olhar para a vida de fulano, vai ser errado. Se eu já olhar para a vida de ciclano, vai ser certo. Então, como que eu tenho que fazer? Olhar para as escrituras, examinar segundo a reta justiça, sabe? Fazer o passar pelo crivo da palavra. Você vai buscar oração, fundamentação, examine tudo. Eu tenho certeza que Deus vai te dar o direcionamento. Esse vídeo está fazendo sentido para a tua vida? Você acredita que pode abençoar? Você já deixou o like? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, nos incentiva a continuar com vídeos assim aqui, para poder trazer maturidade para o povo de Deus. E você, se você está precisando de ajuda para poder encontrar uma rota, enxergar os pontos cegos da tua vida, eu vou deixar um link aqui, entre em contato comigo, vou ter uma satisfação, e é totalmente gratuito, vou ter uma satisfação de poder te ajudar. Tá joia? Que Deus te abençoe, e eu te espero você num próximo vídeo. E até mais. Tchau, tchau.